controle do pensamento e das emoções. Caso contrário, muitos desencarnados se tornam involuntariamente obsessores de encarnados ou consumidores compulsivos de energias de vibração mais animalizada. Pois é esse tipo de energia que os aproxima das necessidades que possuíam enquanto na matéria. Entretanto, há um processo curioso chamado ideoplastização. A ideoplastização se dá, em sua maioria, quando um espírito através da força de seu pensamento plasme uma forma qualquer, seja uma roupa, até a imagem de uma pessoa que conheça. Diríamos que no mundo espiritual, é extremamente fácil a materialização de imagens propostas pela força mental. O processo de ideoplastização também é possível com espíritos encarnados, mas este processo não se torna físico, salvo em condições muito raras, onde há influência ectoplasmática, ou um tangenciamento energético, verdadeira aparição. Quando um encarnado produz estas ideoplastias, chamamos de clichês mentais ou formas pensamentos. Se o desencarnado, por força da natureza, perdeu seu maior acondicionador energético, o duplo etéreo, ainda restam em condições muitas vezes precárias as energias dos outros corpos, que desprovidos do magnetismo do duplo etéreo, tendem a fundirem-se formando um único bloco. Estes corpos sutis, mesmo incorporados em um só volume, ainda assim são dotados de chakras semelhantes aos do duplo etéreo, que captam e distribuem energias bem mais sutis, uma vez que os corpos mentais e astral não utilizam energias tão densas, próprias do duplo etéreo, pois quem absorve a energia mais grosseira é o corpo físico. Mas, dependendo da condição em que o espírito se encontra, precisará de energias grosseiras ou utilizará as energias mais sutis. Um espírito desencarnado que necessita de energias mais grosseiras, está momentaneamente desencaminhado de seu verdadeiro rumo evolutivo, e acaba sempre procurando obsedar os encarnados, vampirizando suas energias, que são produzidas no duplo etéreo, podendo utilizar ainda as energias liberadas em abatedouros, uma vez que os animais possuem energias bem mais grosseiras, lhes proporcionando maior condicionamento energético. Por estarem tão apegados a um mundo do qual não fazem mais parte, precisam se abastecer constantemente para não enfraquecerem. Espíritos dotados de maior poder mental, e conhecedores do princípio da energia cósmica, mesmo habitando as profundezas do umbral, ainda assim conseguem canalizar energias para seu abastecimento, só que neste caso, tornam-se de certa forma satânicos por estarem agindo contra as leis cósmicas, o que lhes acarreta uma deformação ideoplástica, motivo pelo qual muitos médiuns videntes percebem espíritos em forma de demônios, figuras mitológicas e até animais selvagens. O mesmo não acontece com espíritos devidamente conscientes de sua proposta evolutiva. Desencarnados, apenas utilizam energia mais sutil para se manter em equilíbrio ou para atuarem em benefício de outrem. Em sua maioria, estão distantes dos sentidos inferiores e das energias grosseiras canalizadas por espíritos em estado de rebeldia. Pergunta: seria possível explicar-nos sobre essas deformações ideoplásticas? Ramatiz: quando um espírito, seja encarnado ou desencarnado, alimenta pensamentos e comportamentos inferiores, começa a sofrer uma influência cósmica chamada metaplastia perispirítica, que pode definir-se por uma transformação anormal no desenvolvimento morfo-espiritual. Ao atingir níveis mais substanciais de degradação, o espírito passa a deformar-se, ao contrário dos espíritos evoluídos que adquirem aparências sublimes. A alteração morfo-espiritual se dá gradativa e inexoravelmente, de modo que o próprio espírito nem se dá conta da transformação, passa de uma aparência normal, humana, a uma aparência grotesca, animalesca, sem dar-se conta. Esta deformação, na verdade, não se dá no espírito, mas sim em seu envoltório perispirítico, que possui condições de plena maleabilidade ideoplástica, por estar sujeito ao pensamento em sua forma mais ativa.
Em situações onde o encarnado é uma criatura dissimulada, hipócrita, calculista, ainda assim poderá esconder isso dos encarnados que o rodeiam. Mas em relação ao mundo espiritual, seus pensamentos e sua conduta ficam impressos a ferro e fogo, tornando transparente a percepção dos desencarnados, que sem sombra de dúvida passam a sediá-lo, tornando-o, por sua vibração, uma criatura subjugada. Pode se esconder por detrás de um sorriso afável, mas não pode esconder sua real vibração, não pode enganar a si mesmo, e fatalmente entrará na lei da metaplasia perispirítica. Em todos esses casos, há a atuação da energia cósmica, mas que não sendo bem empregada, provoca tais modificações na estrutura espiritual. Pergunta: explicai-nos mais sobre o processo da metaplasia perispirítica. Ramatiz: como o perispírito é imaleável, através da continuação de pensamentos ou atitudes inferiores, passa a adquirir aspecto de degradação, deformação, e onde antes havia uma forma definida, agora transforma-se caracterizando situação anormal, uma vez que adquire aspectos grotescos. Na verdade são as energias produzidas que impregnam a estrutura perispirítica, tornando-se partes anormais desta estrutura, mas que ainda assim fazem parte do perispírito. É como expor uma peça sensível ao calor do fogo, por certo ela se deformaria. O refazimento da estrutura perispirítica, quando do desencarne de um espírito dotado das condições descritas acima, é doloroso, e, quanto mais houver comprometimento ante um vício, maior será o dano e maior será o tempo empregado para reestruturar o perispírito. Pergunta: poderíeis nos explicar mais sobre a função das mitocôndrias e sua conexão com os corpos sutis? Ramatiz: as mitocôndrias, segundo vossa medicina, são produtoras de energia, são a casa das máquinas de cada célula. Existem outras organelas de igual função como os cloroplastos, que são estruturas vegetais responsáveis pela fotossíntese nas plantas. As mitocôndrias são para o corpo físico tão importantes quanto os chakras são para todo o conjunto perispiritual, e fazem a conexão energética entre duplo etéreo e corpo físico, trazem parte da energia captada e armazenada neste corpo sutil, de modo que o corpo físico possa absorvê-la. Estão ligadas de maneira mais discreta à estrutura do corpo astral, uma vez que este influencia muito todo o processo metabólico do corpo, seja ele construtivo ou anabolismo, destrutivo ou catabolismo. Há que se salientar que o processo metabólico do corpo não deixa de ser uma produção energética que depende muito do duplo etéreo para que se realize. Os remédios homeopáticos, bem como os chás caseiros, ou os conhecidos florais conseguem atuar de maneira extremamente dinâmica nas mitocôndrias, estimulando sua produção energética. E como resultado, todo o sistema imunológico responde positivamente, bem como todo o organismo passa a revitalizar-se diante de grande explosão energética. De igual forma, as mitocôndrias são sensíveis à aplicação dos passes magnéticos, respondendo em questão de minutos. Pergunta: voltemos à energia cósmica. Seria ela uma energia utilizada nos centros espiritualistas no momento em que os médiuns ministram o passe magnético? Ramatiz: exato. Da mesma maneira que ela é utilizada pelos médiuns passistas, é também utilizada nas igrejas, na hora da bênção, nos templos orientais com os mantras, na Umbanda, com os pontos cantados, etc. Normalmente, quando manipulamos a energia cósmica, por certo sempre contamos com auxílio de espíritos superiores, mentores ou guias, a nos orientar, ajudando-nos a mensurar a intensidade a ser desprendida na hora em que estes procedimentos, tão normais em cada doutrina, são praticados. O passe magnético por si só é a prova de que o ser humano pode, não somente doar seu magnetismo próprio, mas também potencializá-lo, ao conjugá-lo com energia subtraída do cosmo.
Seria também uma maneira de não se desgastar energeticamente quando seu ofício mediúnico se prolonga, ou quando algum enfermo necessita de maior quantidade energética. Pergunta: poderíamos dizer que a diferença de um átomo no mundo espiritual e outro no mundo físico é somente a aceleração de seus elétrons? Ramatiz: os elétrons físicos possuem carga negativa, e portanto, há uma diferenciação, uma vez que a energia cinética é física, não espiritual. Acontece que no plano espiritual, as partículas atômicas possuem carga inversa, formando o que conhecemos por antipartículas, e por conseguinte, antimatéria. O elétron de um átomo no plano físico possui carga negativa, enquanto que no plano espiritual, em uma determinada dimensão, o elétron possui carga positiva. Uma antipartícula, ou propriamente uma partícula com carga inversa partícula física, é perfeitamente identificável por aparelhos projetados por vossa ciência, embora muito pouco se entenda a fundamentação real da existência das antipartículas. Crê-se que há na antimatéria as mesmas coisas que existem na matéria. É um grande passo para que a ciência chegue à compreensão de um mundo muito mais próximo do que se imagina, pois que estão interligados, o plano físico e o espiritual. A antimatéria não é antagônica à matéria, pelo menos não da mesma forma que a simpatia e antipatia são entre si. Apenas é uma definição para diferenciar este estranho estado das partículas que em suas estruturas são idênticas às da matéria, mas a carga é inversa. Ainda não entramos em assuntos mais específicos com relação à antimatéria, portanto, não abordaremos em maior profundidade este assunto. Pergunta: como explicar o funcionamento da tela mental de um indivíduo? Ramatiz: a tela mental é um mecanismo onde se formam as imagens do pensamento, dos sonhos, da própria evidência mediúnica. É onde a energia ao ser interpretada ganha forma para que possa ser compreendida pelo indivíduo. É também o ponto terminal da visão física, sendo que a partir da tela mental, tudo passa a ser energia, que, novamente pode se converter em imagem ao lembrarmos de um fato qualquer, formando o acervo de nossa memória subjetiva. Ainda, a tela mental pode ser denominada de os olhos do pensamento. Todos os fenômenos mediúnicos onde se envolva a visão espiritual, exceto a materialização de um espírito, o qual se torna visível aos olhos físicos, somente são possíveis pela existência da tela mental, da mesma maneira que a sugestão externa através da mentalização ou imaginação se dá nos domínios da tela mental. É comum certas pessoas verem a aura de outras e definirem até sua cor, da mesma maneira que um médium passista pode perceber a cor das energias ministradas no passe magnético. Muitos médiuns, a cargo de sua própria intuição, através do poder volitivo, potencializam energias fazendo com que elas vibrem com o comprimento de onda mais específico, ou seja, projetam sobre o enfermo energias de cores determinadas, podendo ser perfeitamente captadas pela tela mental de outros médiums e até do próprio enfermo. Espiritualmente, se estenderia por todo o conjunto dos corpos sutis, formando toda uma gama de percepções que podem ser convertidas em imagens. Em muitos casos onde a mediunidade é bastante ostensiva, a tela mental sofre um forte estímulo energético a ponto de produzir imagens quase físicas. Por outro lado, é comum a tela mental passar pelo processo de obnubilação se formos portadores de distúrbios circulatórios do encéfalo. Poderemos de certa forma bloquear os estímulos da tela mental, principalmente se as imagens provêm de existências pregressas, de intuições ou dos insights, muito comuns quando elaboramos uma questão qualquer. Da mesma maneira, a obnubilação acontece quando há envolvimento com espíritos obsessores ou grande perda de energia psíquica. Esta obnubilação, em graus maiores, pode atingir o indivíduo fisicamente, trazendo a sensação de se estar desnorteado, entre outras. A obnubilação mediúnica também é referendada através dos termos tamponamento mediúnico ou bloqueio temporário da mediunidade,
ocasionados por males diversos. Pergunta: o uso da tela mental somente se dá ante o ofício da mediunidade? Ramatiz: não. Quando imaginamos algo, estamos estimulando seu funcionamento, mas o que diferencia uma imagem mediúnica de outra que formamos por conta própria em nossa tela mental é somente o aceitar dessa imagem. Em muitos momentos a espiritualidade proporciona o estímulo da tela mental dos médiuns, ajudando-os a visualizar, implantando imagens importantes para o trabalho mediúnico, e estes, por sua vez, podem aceitar ou não, da mesma forma que em nosso dia a dia, ao conversar, surgem-nos imagens quaisquer relacionadas à conversa. Como podeis ver, o funcionamento da tela mental é muito simples. Pergunta: a cromoterapia é muito comum nos dias de hoje, mas ao mesmo tempo, muito combatida por alguns adeptos do conservadorismo, como eles próprios se denominam. Sabemos que não é do vosso interesse abordar a cromoterapia física, ou aquela que é produzida através de lâmpadas coloridas, por se tratar de um fenômeno conhecido e até mesmo explicável pela ciência terrena. Nosso interesse está na cromoterapia em nível mental ou das nuances que a energia cósmica adquire quando manipulada por um médium passista, por um terapeuta reikiano ou mesmo em situações normais onde mentalizamos alguma nuance diante de uma energização qualquer. Nossa pergunta é: por que mentalizar esta ou aquela cor ao invés de apenas mentalizarmos a energia cósmica em seu estado natural? Ramatiz: em nível energético, espiritual, percebe-se que determinado pensamento emitido produz uma tonalidade variável, de acordo com o nível deste pensamento. Da mesma forma, a aura de uma pessoa ou de um espírito desencarnado emana energia que pode ser captada pela vidência. Esta inevitavelmente identifica o nível de harmonia que seu emissor possui, da mesma maneira que no mundo físico, a variedade das cores e das formas nos permite diferenciar os mais variados objetos. Imagine se todas as coisas do universo tivessem a mesma tonalidade e a mesma forma. Como identificaríamos suas diferenças? A energia cósmica, em seu estado natural, só pode ser perfeitamente identificada por espíritos altamente evoluídos, que já superaram a barreira das formas, e não são mais do que energias pulsantes. Para vós, ainda são necessários estes padrões morfológicos, pois ainda vos encontrais presos ao mundo das formas. Ao abordarmos a cromoterapia em nível mental, poderíamos dizer que uma mente bem treinada consegue emitir feixes de energia, que concentrados podem vibrar num determinado comprimento de onda, cuja cor pode ser capturada por nossa tela mental. E ainda, ao vibrar neste comprimento de onda, a energia se torna potencial ante as mais diferentes saturações energéticas proporcionadas por processos obsessivos, pensamentos inferiores, etc. É possível, através da cromoterapia mental, dissolver até tumores cancerígenos, como também aliviar uma simples dor de cabeça. O que se percebe na energia cósmica é que em seu estado mais primitivo ela pode ser moldável de acordo com o nosso poder volitivo, transformando-se em poderosos feixes de energia policrômica, como também em formas pensamentos. Tudo depende do comando que dermos para que isto aconteça em nível astral. Ainda sobre a cromoterapia, não se pode esquecer que a força pensamento proporciona certa precisão ao manusear estes feixes energéticos, bastando que o manipulador apenas pense na cor que deseja projetar. O procedimento da projeção energética é o mesmo que o procedimento do passe magnético e da sugestão hipnótica, entre outros. Da mesma forma que a aplicação da cromoterapia, o Reiki, técnica de cura através da energia, também é manipulado pelo poder volitivo, com a projeção energética, subtraída do cosmo, potencializada em todo o mecanismo volitivo do terapeuta ou operador, e posteriormente, canalizada ao paciente. Há indivíduos cuja opinião a respeito da cromoterapia mental é contundente,
Da mesma maneira que outros a defendem se utilizando dela nos mais diversos trabalhos, quer mediúnicos ou terapêuticos, comprovando que se a energia for concentrada, passa a adquirir certa tonalidade, mostrando-se eficaz em sua terapêutica. Apenas é uma questão de aderir ou abolir esta ferramenta. Quanto aos feixes de energia, percebe-se que em tons puxados para o violeta, respondem rapidamente dissipando radiações provocadas por pensamentos negativos bem como fortes processos obsessivos, por ser a energia violeta de grande poder transmutador. Já os tons em amarelo, proporcionam certa revitalização do psiquismo, como também ajudam a reestruturação energética de todo o conjunto dos coros sutis. Os tons que pendem para o prateado mostram eficazes tratamentos cromoterapêuticos para pessoas que usam drogas, fumam ou que consomem bebidas alcoólicas em demasia, além de ser uma energia com fortes capacidades para dissolver tumores cancerígenos. Poderíamos falar sobre os tons possíveis, suas combinações e sua eficácia nos tratamentos espirituais e psíquicos, mas isso já é do vosso conhecimento, bastando apenas que confirmemos estas variações da energia cósmica. Pergunta: que espécie de influência orgânica exerceria a aplicação da cromoterapia mental ou mesmo Reiki? Ramatiz: toda e qualquer mazela orgânica provoca uma diminuição da coesão molecular, por assim dizer, de todo o perispírito. No momento em que esta atinge o corpo astral, a partir daí passa a atingir o corpo físico de maneira destrutiva. A diminuição dessa coesão provoca o enfraquecimento do organismo, sendo que as organelas das células, mais propriamente as mitocôndrias, passam a não fabricar energias em quantidade suficiente para que o organismo se mantenha estável. De igual forma, o corpo astral passa a produzir energias deletérias, que naturalmente atingem o corpo físico, tornando-o doente. A aplicação energética através de quaisquer técnicas provoca justamente a coesão molecular e o refluir de energias por todo o perispírito, como também pelo corpo físico. Pergunta: diante de vossas elucidações vêm-nos à mente algumas afirmações comuns entre os espíritas sobre a cromoterapia em nível mental, como: não é preciso pensar em cura alguma porque a espiritualidade estará sempre atenta à nuance de que determinado enfermo precisa no momento do passe. Portanto, façamos nossa parte deixando para a espiritualidade o que lhe cabe fazer. O que dizeis desta afirmação? Ramatiz: considerando o grau de comprometimento de médiuns que não hesitam em colocar a responsabilidade nas mãos dos companheiros espirituais, deveríamos dizer que assistentes, mentores, orientadores espirituais servem para ajudar os companheiros encarnados, com o propósito de que estes aprendam e cresçam ante o ofício mediúnico, e não para que sejam servidos em sua vontade. Colocar todo o compromisso nas mãos da espiritualidade não é mais do que comodismo e falta de confiança em si próprio. Pois é hora de mostrarmos que somos capazes de fazer nossa parte deixando o mínimo possível para os amigos espirituais, que nos ajudam de maneira abnegada, apesar de não terem responsabilidade alguma para com o trabalho mediúnico, que é de extrema necessidade para o médium. Embora haja o crescimento de ambas as partes, o médium deve se conscientizar de que é o maior necessitado, muito mais do que o enfermo que o procura, e assim, não deve negligenciar para consigo próprio. Não deve perder tempo com questões puramente ligadas aos melindres de cada dirigente mediúnico, mas sim, tornar o desenvolvimento dos trabalhos o mais dinâmico possível, livre dos preconceitos muito comuns em várias casas espiritualistas, independentemente de método seguido. Paz, luz e amor, Ramatiz. Fim.